Não. Se você... Lula sabia, até o Jornal Nacional está dizendo. Exclusivo. Atas de reuniões mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de denúncias de fraudes, mas levou quase um ano para... Vai lá, Bonner, Lula não deve nada à justiça. Ô, Bonner, o país inteiro sabe. Se você rir... Roubaram os idosos do INSS. Roubaram. O governo americano, eles conseguiram roubar os americanos, imposto dos americanos. Queriam roubar o Pix do povo. Agora roubaram os aposentados. Vergonha na cara não tem, né? Os consignados roubaram também. Tenho medo deles vir na casa das pessoas, começar a roubar nas casas. Desarmando o povo, eles não querem que o povo tenha arma em casa. Eles andam com segurança, carros blindados, os carros cheios de arma e carros blindados. E os pobres, ele quer desarmado. Se eles roubaram os Estados Unidos, quiseram roubar o Pix do povo, roubaram os aposentados, deficientes. Agora, eu tenho medo que eles comecem a roubar nas casas. Eles não têm limite para nada. É um povo sem limite. Ladrão. Os sindicatos que roubaram o aposentado no INSS estavam mandando dinheiro para fora do Brasil em malas de dinheiro físico, o que gerou uma pergunta extremamente simples: como que você passou pelo raio-x, Polícia Federal e Alfândega? Desenvolvi um trabalho que eu achava que era bom. Você perdeu, mané, numa mola. Eu sou do canal, deixa seu joinha. O ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que amam, né, fazer aí as suas entrevistas, dar as suas opiniões. Por que não está dando opinião agora sobre o escândalo do INSS? E posso falar? Vai vir mais escândalo, porque é o mesmo governo de sempre, são as mesmas pessoas, é o mesmo partido, é a mesma cor, é a mesma quantidade de pessoas incompetentes que está para poder governar o Brasil. E é inacreditável, deputado Zucco, que quando você para pensar na quantidade de pessoas que são brasileiras, que têm mais de 35 anos, que poderiam ser presidente da República do nosso país, e a gente não, né? E a maioria escolheu Lula, é inacreditável que ele seja a melhor pessoa para poder comandar um país como o nosso país. Não ria, não. Se você rir... No INSS estavam mandando dinheiro para fora do Brasil em malas de dinheiro físico, o que gerou uma pergunta extremamente simples: como que você passou pelo raio-x, Polícia Federal e Alfândega? Foi mais de 150 milhões de reais ao longo de presumivelmente anos e uma pessoa passou com 31 malas. Como é que você passa por tanta gente sem ninguém falar: escute, você não... Eu tenho perguntas e tem uma resposta muito simples: passaporte diplomático. Eu tenho o meu porque eu sou embaixador de Liberland e o brasileiro não é impossível de conseguir, mas é muito difícil. Mas se foi isso, e eu não tô dizendo que foi, certamente tem muita gente de Estado dentro disso aqui. E gera mais uma pergunta que é: será que eles só estavam levando dinheiro pra fora ou estão usando isso aqui pra levar e trazer mais coisa? É só uma pergunta. Estamos fazendo. Desenvolvi um trabalho que eu achava que era bom. Vai ser muito difícil você recuperar o seu dinheiro. Eu vou ser honesto para as pessoas. Nós, brasileiros, não temos que pagar pelo roubo alheio. Quem tem que pagar são os ladrões, os corruptos que fizeram isso. É eles que têm que ter o patrimônio penhorado. Esses recursos hoje não existem no caixa do governo. O governo conseguiu bloquear, na verdade, menos de 400 milhões em dinheiro desses vigaristas que davam esse golpe, associações e sindicatos. Só que surgiu um número divulgado pela imprensa do centro do país de que, na verdade, o golpe passaria de 90 bilhões e não 6 bilhões. Um rombo desse tamanho, 90 bilhões de reais, é muito difícil você tapar. Não tem como. Mas como a gente está vendo que a coisa está muito mais em cima do governo, ou seja, todo mundo quer a explicação do governo sobre como é que vão devolver o dinheiro. O governo está dizendo: olha, quando tiver dinheiro a gente devolve. O INSS é um órgão do governo federal. Portanto, a responsabilidade pelos descontos é do governo federal. Não ria, não. Se você rir... Estamos fazendo. Desenvolvi um trabalho que eu achava que era bom. E os gastos do governo Lula com viagens atingiram recorde no primeiro trimestre de 2025.
A informação foi divulgada pelo site Poder 360 com base em dados do Tesouro Nacional. Lima tá surpresa com Lula roubando dinheiro de aposentado. Roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, roubar dinheiro de velhinho, é um negócio que pega e muito. E se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado no seu seio. Então, qual é a pressão? É pro Lupe demitir o filho dele. O filho dele, político, o chefe do INSS. Como a Camila contou, ele está afastado por ordem judicial, mas ele não pode nem sequer dizer que foi pego, gente, de surpresa. Por quê? Porque o esquema de desconto irregular, indevido, de fraude nos pagamentos de aposentados e pensionistas não é novidade para ninguém. Perdeu, mané, numa mola. O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola.